paz do Senhor para todos, gostaria de neste dia trazer uma palavra para a nossa edificação, que está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Levantou-se, pois, um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, e ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba a terra. E aos egípcios puseram sobre eles maiorias de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar sua vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e em todo o seu trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Aqui vemos a história, irmãos, dos filhos de Israel, quando desceram lá para o Egito, depois daquela grande fome que teve nas terras ali, depois daquele sonho que José interpretou ali para o faraó. E veio, como ele disse, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Quando aqueles 7 anos de fome chegou na terra, o povo ia até o Egito para comprar comida. E os irmãos de José foram ali, compraram comida. Eu não vou detalhar toda a história, porque é longa. Mas, resumindo a história, os irmãos de José e os filhos de Jacó foram morar ali no Egito. O rei Faraó era um homem bom. Era um homem bom. E o rei Faraó falou para José: Olha, José, manda buscar teu pai, toda a tua família, toda a tua parentela, vem morar aqui no Egito. E José fez isso, mandou buscar seu pai, irmãos, toda a família, todos os seus animais, tudo que eles tinham, vieram para o Egito morar ali. Passou-se o tempo, aquele faraó bom, ele morreu. Ele morreu. E entrou ali no trono um faraó que não conhecia José e nem conhecia o Deus que José servia. E aquele povo, a Bíblia diz que o povo de Israel crescia, se multiplicava. E aquele faraó que não conhecia a José, ele chamou os seus homens e falou: Olha, o povo de Israel está crescendo muito. É um povo numeroso, mais forte do que nós. Vamos colocar sobre eles trabalho pesado. Vamos colocar carga pesada e afligir eles, para que eles não cresçam. Mas a Bíblia diz que quanto mais Faraó afligia os filhos de Israel, mais eles cresciam e se multiplicavam. Isso mostra que o nosso Deus está conosco. Isso mostra que em meio ao sofrimento, em meio à luta, o inimigo pode até jogar provações pesadas sobre a tua vida para querer que você pare, querer que você estacione. Mas nós não paramos. Mas você não para, porque quem está conosco é maior. Quem está conosco é forte. E aqui diz ainda: E os egípcios puseram sobre eles maiorias dos tributos, para os afligir com carga. Até os tributos colocava sobre ele tributos pesados para eles pagarem. E assim fizeram amargar a sua vida com dura servidão. Faraó fez com que a vida dos egípcios ali fossem amarga, com dura servidão. E o que eu quero dizer neste dia, pode ser que esse vídeo não tenha muito alcance, pode ser que não chegue em muitos lugares, mas o que Deus tocou no meu coração para falar hoje foi sobre os nossos governantes. Aqueles que têm poder na mão, como Faraó. Aqueles que têm a lei na mão, como Faraó. E neste dia eu quero falar sobre os nossos governantes, com os nossos governantes. Sei que esse vídeo pode não chegar, mas Deus tem me tocado para falar e eu vou falar. Pessoas que têm o poder na mão, juízes,
deputados, senadores, governadores, presidentes, seja qual for o seu cargo, seja qual for o seu cargo, trabalhe com honestidade para o bem do povo. Porque Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo aquilo que você faz em secreto, tudo aquilo que você faz em reuniões, às escondidas. Deus está vendo, Deus está lá. Cuidado, não coloque leis pesadas sobre o povo, jugo pesado sobre o povo, não aflinja o povo para ter benefício próprio. Aqui, irmãos, diz assim, em Isaías capítulo 10, versículo 1 diz assim: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade, para prejudicar os pobres em juízo, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Aqui Deus está falando, ai daqueles que decretam leis injustas, juízes que decretam leis injustas. Na verdade, o juiz está ali só para fazer cumprir a lei, né? Eu me equivoquei, eu errei, mas o juiz está ali para fazer cumprir a lei. Mas muitas vezes, juízes são subordinados, são pagos para fazer coisas erradas. Muitas vezes, os nossos governantes que estão lá no poder estão fazendo leis às escondidas para prejudicar os nossos filhos, para prejudicar as nossas vidas, prejudicar a igreja de Cristo. E eles pensam que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Cuidado. Aí aqui diz assim, para prejudicarem os pobres. Leis que são feitas para prejudicar o pobre, que são feitas para prejudicar as viúvas, os órfãos, as crianças. Então, você que tem poder na mão, poder aqui na terra, que é um político, um governante, até mesmo um pastor, não faça nenhuma lei para prejudicar as pessoas. Não faça porque Deus está vendo, você não vai ficar impune não. Olha o que diz o versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia da visitação? Deus está falando assim, o que vocês vão fazer no dia que eu visitar vocês? No dia que eu for visitar vocês, grandãos, poderosos, o que vocês vão fazer? E da assolação que há de vir sobre vós de longe? A quem recorrereis para obter socorro? Deus está perguntando a quem vocês vão recorrer para obter socorro. Olha Faraó. Faraó, o fim dele foi triste. Com o seu grande exército ali no mar, foi destruído quando Moisés abriu o Mar Vermelho e eles entraram ali no mar também para destruir o povo de Israel. Deus falou, Moisés, estende a vara no mar, e o mar se fechou novamente e aquele povo foi destruído. Olha o fim de Faraó. Então Deus está perguntando aqui, o que você vai fazer no dia da visitação, no dia que Deus for te visitar? Você está fazendo leis às escondidas para prejudicar o pobre, o órfão, a viúva? Pensando que Deus não está vendo? O que você vai fazer quando Deus for te visitar? Porque a prestação de conta vai chegar. Você pensa que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. Então, cuidado com o que você está fazendo. Aqui em Isaías também, capítulo 5, Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, que fazem o amargo doce e o doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que se justificam ao ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. E ao justo nega a justiça. Aquele que é justo, essas pessoas negam a justiça. Aquele que não é justo, eles fazem a justiça prevalecer sobre eles. Ai dos que dizem o mal bem
e o bem mal. Hoje as coisas está tudo ao contrário. Hoje as coisas que era certo virou errado e as coisas que era errado virou certo. E a Bíblia diz: ai dos que o mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Ai dessas pessoas que fazem leis assim, sabe, para prejudicar certas pessoas e abençoar outras em favor de lucros, sabe? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas, aí aqui no versículo 24 diz assim: como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor esveceará como o pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Aqui está falando que a justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá contra esses governantes. O povo de Israel estava ali no Egito, fazendo o seu trabalho. Eles não estavam prejudicando Faraó. Pelo contrário, o Egito cresceu muito. Aquelas pirâmides, aqueles deuses grandes de barro e de tantas outras coisas, quem fez foram os escravos, os egípcios. Mas Faraó ficou com medo daquele povo se rebelar contra eles e tomar o trono do Faraó, colocando serviço pesado neles. Mas Deus estava de olho, Deus estava vendo. Você, amigo, você, amiga, que faz reuniões às escondidas para prejudicar tua irmã, para prejudicar teu irmão, você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo. A Bíblia diz que Deus está assentado no seu trono e olha, e se curva para ver o que está na terra. Salmo 113. Salmo 113. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo todas as coisas. E um dia a prestação de conta vai chegar. Salmo 113, versículo 5 diz: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Habita nas alturas, está lá no seu trono, mas ele se curva para ver o que está na terra. Não que ele precisa se curvar, porque todo o poder está na mão dele. Mas ele está atento ao que está acontecendo na terra. Fique vigilante, tome cuidado com o que você está fazendo. Peça misericórdia a Deus, peça perdão dos seus pecados, porque Deus é misericordioso em perdoar. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor está pronto a nos perdoar. Mas se você continuar fazendo injustiça aos inocentes, o Senhor virá contra ti. O Senhor virá contra ti. E o que você vai fazer no dia da visitação? No dia que o Senhor resolver te visitar? Olha aqueles homens grandão lá do Hamas, né? Só um exemplo. Que invadiram Israel, atacaram Israel e pensaram que ia ficar impunes. E os seus líderes, cada dia, um morre, um atrás do outro. Não sei se foi ontem, se foi hoje. Foi ontem, né? Que mais um foi eliminado. E era o grandão, o principal de todos eles. Pensou que nunca ia ser eliminado. Pensou que a justiça de Deus nunca ia chegar. A justiça chega. Deus trará juízo. Então, cuidado com o que você está plantando. Vigie com aquilo que você está fazendo. Porque a prestação de conta um dia irá chegar. Amém?